Fala, torcedor! O clima no São Paulo ficou ainda mais pesado após a eliminação traumática para o Juventude e o debate pegou fogo nos bastidores e nos programas esportivos. Tem uma reunião que vai acontecer nesta tarde com o Dorival e ele é o favorito. Se o Dorival já aceitou fazer reunião, já é um lado bom. O problema é financeiro. Agora, tá sem dinheiro, tá em casa. Ou seja, dá oportunidade pro Júlio Batista aqui. Mas eu acredito que o esforço vai ser muito feito em cima do Dorival. Primeiro, por ele estar disponível. O Júlio Batista ainda não foi campeão da base, mas ele sabe o que é São Paulo. Não, o Júlio vai ser aqui. Que seja interino. Nosso aqui, de repente, Seria uma oportunidade, de repente, aí eu falo, desse negócio do custo. É um cara que já tá no São Paulo, tá na base do São Paulo, de dar oportunidade. Mas ele já tem, acho que, 3 anos de experiência. Sim, na Espanha, vai adorar, exatamente. Entre o Júlio sendo esse ídolo também do São Paulo, conhecendo tudo que pode vir, pode ser que o Júlio esteja no lugar certo, na hora certa. Exatamente. É mais o Dorival Júnior do que o Ceni e do que o Júlio Batista que o São Paulo procura. Mas o Júlio Batista é um cara que conhece o clube, que já tem anos e anos. Inclusive, eu acho que o Júlio Batista tem mais tempo de treinador. E durante o debate ao vivo, Pedro Moreno, Felipe Melo, Alex e toda a bancada soltaram o verbo sobre a crise pesada que toma conta do tricolor. Pedro Moreno fez uma análise fortíssima sobre os bastidores do clube, relembrou a polêmica saída de Crespo e levantou dúvidas sobre os reais problemas internos da diretoria do São Paulo. Já Felipe Melo surpreendeu ao afirmar que, caso o clube não consiga contratar Dorival Júnior por questões financeiras, o plano B ideal e de baixo custo poderia ser Júlio Baptista. Dorival Júnior vem aí, Júlio Baptista seria uma aposta certeira? E a crise política? Até onde isso pode afetar o elenco dentro de campo? Tudo isso e muito mais você confere agora. Veja só. O que eu lembro muito, aí me vem à memória, é a entrevista do Crespo e também do Luciano, quando fala assim, esse ano vai ser ainda mais difícil do que ano passado. Aí do Crespo a gente pode debater aqui, eu mesmo fui do que pensei naquele momento que o Crespo falou, aquela situação para trazer a responsabilidade, ou tirar a responsabilidade, calma que vai dar tudo certo, né? E o Luciano, quando fala que vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, hoje eu começo a crer que eles vivem o clube, obviamente, né? E eu começo a crer que ele falou daquilo realmente de coração. Vai ser mais difícil, porque é um problema que começa de cima para baixo, de quem gere o clube, da gestão que é feita com o clube, presidente que já caiu. E, pelo visto, isso tem sido realmente determinante também dentro do vestiário. Porque o São Paulo tem uma boa equipe. Se você coloca a equipe do São Paulo é uma ótima equipe. E essa equipe foi a equipe que venceu o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não é qualquer jogador. Agora, quando o time ele perde o jogo e vem o capitão da equipe e fala, nós só fizemos M, que foi o que ele falou, nós só fizemos M e tal, tem que cobrar mesmo, me leva a pensar 2 coisas. Uma, por que vocês deixaram de entregar dentro de campo? De correr dentro de campo, de fazer o que tem que fazer dentro de campo? Essa é a pergunta que ele tem que se fazer, essa pergunta. E a segunda está acontecendo algum problema? Porque o time de São Paulo é bom. Não tem? O time de São Paulo é bom e foi engolido ontem pelo Juventude. E eu digo mais, se o Ferreirinha não é expulso, para mim ele ia perder da mesma maneira. Iria ser eliminado da mesma maneira. Perfeito. Sabe? Então, mérito do Juventude, mas o São Paulo tem que começar a rever. Para ontem, e não tinha como dar certo o Roger no São Paulo. E eu do que não estou falando se o Roger é bom ou se o Roger é ruim. Da maneira que iniciou, foi como você falou agora, Pedro. Da maneira que iniciou, já sabíamos que ia terminar. Vamos ver quando. Assim, para mim, e até pelos episódios sequentes a demissão do Crespo, e aí eu acho que os fatores relevantes, o do Roger é o menos importante nesse sentido do que eu vou falar, mas para mim está muito claro que a demissão do Crespo se deu porque para essa direção do São Paulo, o Crespo era um incômodo. Ele era um técnico que estava entregando o resultado, mas era um incômodo para essa gestão do São Paulo, um incômodo no sentido de que ele não ia se colocar como um escudo para a gestão do São Paulo, para a quantidade de pataquadas que essa direção do São Paulo vinha cometendo. Porque todo dirigente que começa a incorrer em erros, como essa gestão do São Paulo vem fazendo, o
técnico dos sonhos é aquele que serve como escudo, o famoso figurão, que ele entra lá na frente, ele consegue servir como escudo. O Crespo estava muito claro, pelas entrevistas que ele vinha dando, que ele não ia se sujeitar a isso. Ele ia ser o cara que ia jogar o negócio no ventilador e aí se tornou um incômodo. É a única avaliação, análise que eu consigo fazer em cima da demissão do Crespo. Vamos conversar com o Éder Traschini, então, direto da redação de São Paulo, porque vocês falavam da expulsão do Ferreirinha e se isso, de fato, condicionou o resultado. Claro que jogar com um a menos é uma dificuldade para qualquer equipe, mas eu também faria uma lista aqui bem ampla sobre os fatores que acabaram culminando nessa eliminação. Colocaria o jogo de ida, inclusive 1-0, São Paulo economizando em casa. Enfim, a performance ontem também não foi boa. Éder, seja bem-vindo, boa tarde. Tudo isso termina na eliminação e na demissão do Roger Machado. O que você traz pra gente de atualização, amigo? Seja bem-vindo. É isso, Mariana. Boa tarde para você, para todo mundo da bancada e todo mundo que acompanha a seleção. O que mais pesou nessa demissão do Roger Machado é essa questão da pressão, porque o São Paulo vinha, desde o começo da chegada ali do Roger, tentando virar essa pressão, mudar esse cenário, fazer com que o Roger deixasse de ser pressionado, vaiado antes, durante e depois do jogo, questionado por entrevistas coletivas, por vocabulário utilizado, vinha tentando de tudo para mudar esse cenário. Mas ontem, depois da eliminação, a própria diretoria e também o Roger Machado entenderam que não era mais possível, que essa pressão externa só iria aumentar e que não tinha uma alternativa para conseguir mudar esse cenário, e aí foi a decisão pela saída do Roger Machado, que demorou aí, o jogo acaba às 9 da noite e a nota oficial e a coletiva do Rui Costa e do Rafinha acontece 10h30, então 1h30 aí de espera do meu amigo Bruno Gilfrida, que estava lá em Caxias aguardando pelo anúncio. Agora o São Paulo vai em cima de Dorival Júnior, Mariana, é o nome que o São Paulo quer para assumir a vaga do Roger Machado. Já tem uma reunião que vai acontecer nesta tarde com o Dorival e ele é o favorito para assumir esse comando técnico. O problema é financeiro. Como o próprio áudio vazado aí do presidente Arrim Assis diz, o São Paulo não tem dinheiro. E o Dorival, segundo o Arrim Assis, ganhava quase 3 milhões no Corinthians. O São Paulo não tem condição de pagar isso. Então a conversa com o Dorival hoje vai ser sobre se é possível chegar a um consenso e uma diminuição salarial, mas ele é aí uma unanimidade dentro do São Paulo para assumir o comando. Isso é uma loucura, né? Porque eu tava pensando aqui, trazendo que o São Paulo não tem dinheiro. Aí a gente ouve falar que o Dorival tava ganhando 3 milhões no Corinthians, sendo que o Corinthians também não tá tendo dinheiro. É incrível isso. Como é que se chega? É isso, rapaz, como é que se chega nessas cifras? O dinheiro às vezes não compra o profissional, mas convence, entendeu? O Dorival não queria, a princípio, trabalhar naquele momento e o salário, né, conversado com o Corinthians, com o Fabinho Soldado e tudo. Isso. Foi isso que ajudou a convencer e deu resultado. O Corinthians campeão também da Copa do Brasil. Aquela bagunça de ambiente político e tudo, o Dorival, vai receber, soldadinho, a gente vê depois. É isso daí, agora receber outra coisa. A verdade é que assim, o São Paulo, o Roger que é o primeiro. Mas no Brasil, qualquer clube grande que de repente demitisse o seu treinador, bola da vez vai ser o Dorival. Enquanto ele estiver livre no mercado, né? Enquanto estiver livre no mercado, ele vai ser o fantasma do momento. Vai ser o preferido, eu também acho. É um treinador fantástico. E o São Paulo é o primeiro clube do Brasileirão, da Série A do Campeonato Brasileiro, a demitir 2 treinadores nessa temporada, tá? Não vamos desafiar, não, é só o primeiro, calma. Não ouviu o áudio do Arrim Assis? Não, a gente tem. Vamos reproduzir, então. Nós não temos condição de trocar o técnico, não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que nós pegamos São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado. Tá sobrando tudo para mim. Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Nunca. Se nós chegarmos em 6º lugar do campeonato, vai ser ótimo para ir para a Libertadores. Eu não vou trocar ninguém. De verdade, o filho, o neto, pega, fala assim, por favor, vô, pai, vamos pra casa descansar, sabe? Cara, no São Paulo agora uma bomba, aí, pô, áudio vazado, um monte de coisa. Um senhor, sabe, não precisa estar passando por isso. Vai pra casa trabalhar, pra ficar em casa descansar. E a fala dele, na verdade, é um desprestígio ainda maior pro Roger. Exatamente. Porque, assim,
pela fala dele, fica tivesse, eu claro teria mandado embora. que assim, ó, amigo, eu quero mandar ele embora. Eu só não mando ele embora porque eu não vou ter dinheiro pra pagar a rescisão, mas pelo jeito arrumaram, né? E apareceu dinheiro ontem à noite, apareceu dinheiro. Mas vamos lá, estamos falando de um sonho que custa, ou pelo menos ao Corinthians, custava perto de 3 milhões de reais, né? Que é o valor que a gente sabe que Dorival e comissão custavam aos cofres do Corinthians. O São Paulo pensa num plano B, amigo? Existe algum nome? Já neste momento a gente fala de algo que o São Paulo ainda busca, né? Como plano A, Dorival. E aí, não dando certo, considerando que dinheiro é um problema, quem é o B? Júlio Batista. Hoje os esforços estão todos voltados para o Dorival, Mariana. Não tem nenhum outro contato com outro técnico. O que a gente já sabe é que o São Paulo gosta muito do nome do Rogério Ceni. Mas o Rogério Ceni é um técnico empregado e por mais que não esteja aí na sua melhor fase no Bahia, o São Paulo não tem dinheiro para pagar uma multa rescisória, como diria, parafraseando aí o presidente Jair Massis, que era vice-presidente no ano passado. Não é que ele estava fora da gestão, ele era vice-presidente. Então ele fala que eles, mas ele também estava dessa gestão. Então o São Paulo não tem dinheiro para pagar uma multa rescisória nesse momento. Então os esforços nesse momento são todos voltados ao Dorival Júnior. Se não der certo nessa reunião que acontece na tarde de hoje, aí o São Paulo vai partir para pensar em outros nomes. Além dessa questão do Dorival ser aí o principal nome para qualquer time, como o Felipe falou, o Dorival saiu do São Paulo para a seleção brasileira, né? Ele não foi demitido em sua última passagem no São Paulo. Ele foi o último campeão de um título pelo São Paulo, pela Copa do Brasil. Então tem ainda esse fator de uma memória afetiva do torcedor do São Paulo ser boa e ser com título, né? Então ainda tem isso porque pesa bastante para o Dorival voltar para o São Paulo. Como nome, excelente nome, você falar, porque tem realmente essa credibilidade. E até essa questão do treinador ser caro ou barato, depende do que vai trazer de resultado. O Corinthians também, ele chegou sendo caro, mas depois saiu barato, porque é custo-benefício, né? O que eu estou recebendo para aquilo que eu estou fornecendo de trabalho. E ele é um cara para chegar, dar uma apaziguada. E por que apaziguada? É duro ser repetitivo, mas enquanto o time lá depois daquela entrevista do Crespo, que melhorou muito, chegou a ser líder do Brasileiro, aquela coisa toda, e aí veio a diretoria fazer uma substituição que ninguém ainda entendeu o porquê, porque não fica claro. A gente tinha que fazer, eles só falam isso, né? A gente tinha que fazer a mudança. O Roger foi uma sacanagem com isso, não tem culpa de nada. Lógico, trabalho, de repente, mas trabalhar com a pressão que ele estava realmente é muito difícil. Aí vem uma eliminação dessa, enfim. E aí que está o detalhe. Se o Dorival bater o pé, de certa forma, no salário, o São Paulo ele vai acabar contratando. Porque é um cara de suporte para ajudar nesse momento. Eles precisam de um nome assim. Se não for o Dorival, você fala assim, quem que eles vão trazer de novo para apostar? Eu seria ousado. Eu iria alguém, eu já falei o nome do Júlio Batista aqui agora, que o Júlio Batista está no Sub-20 de São Paulo, se não me engano está no Sub-20 de São Paulo. Sim. Já teve a oportunidade de trabalhar no Valladolid, na Espanha, ficou muito tempo. Conhece o São Paulo como ninguém, porque é um cara que saiu do São Paulo, ou seja, conhece o São Paulo como ninguém. E já, se o clube está sem dinheiro... Perfeito. Então, assim, para mim, a bola da vez, a primeira opção vai ser sempre o melhor treinador que está no mercado, que hoje a opção é o Dorival Júnior. Agora, tá sem dinheiro, tá em casa. Ou seja, dá oportunidade para o Júlio Batista, que conhece tudo, conhece o jogador, é um cara que é um líder já natural, um multicampeão como atleta, ou seja, conhece o caminho, né? Eu daria oportunidade. O Éder pode dizer se de repente isso foi cogitado, alguma coisa assim, né? Ainda não, Alex. O Júlio Batista chegou no São Paulo no Sub-20 agora há pouco. Tem 4, 5 jogos pelo Sub-20 do São Paulo, mas o São Paulo passou por essa discussão, entre aspas, com o técnico anterior do Sub-20, o Alan Barcelos, que foi multicampeão, ganhou 2 vezes a Copa do Brasil Sub-20, ganhou a Copinha, chegou na final também desse ano a Copinha. E o Alan Barcelos foi dito que ele, até pelo presidente, que ele faria ali uma transição para o profissional e faria ali, comandaria o Sub-20 e também participaria do time profissional. Isso não aconteceu, isso irritou o Alan Barcelos, que pediu para deixar o comando técnico do Sub-20, mas ele era muito bem visto e era visto aí como um futuro técnico do profissional. Mas como essa promessa não foi cumprida, ele pediu para sair do São Paulo e hoje ele é técnico do Sub-20 do Palmeiras. Tinha muito torcedor que queria o Alan Barcelos no profissional do São Paulo. E aí, em cima desses 2 nomes que são os mais falados, assim, são perfis completamente diferentes, né? O Alex já falou muito bem, o Dorival, ele é esse cara que serve como esse escudo que eu citei agora há pouco, que o Crespo não ia se colocar para ser. O Dorival é um cara que tem esse perfil, que ele traz, ele consegue blindar
de certa forma. O Rogério eu já acho que é diferente. Mesmo sendo São Paulo, mesmo tendo a grandeza que o Rogério tem, mas o Rogério eu acho que é um perfil mais para Crespo do que exatamente para Dorival com relação a essa questão de toda essa turbulência que é o São Paulo hoje em dia. Não é apologia, nada não, mas de repente desse momento todo caiu uma pressão muito grande, naturalmente, sobre o Rui Costa, certo? Se o Rui Costa tivesse saído, será que não teria amenizado essa pressão até para o próprio Roger? É possível. Porque ele foi naturalmente E aí ele não saiu, mandou embora, enfim, né? Toda essa responsabilidade que acaba carregando. Mas eu acredito que o esforço vai ser muito feito em cima do Dorival. Primeiro por ele estar disponível e por tudo aquilo que ele pode trazer. E algo que pode, assim, até parece meio louco, porque a gente está falando de um clube que está em crise e é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, Exatamente. embora tenha sido eliminado da Copa do Brasil, é o líder do seu grupo na Sul-Americana. Mas o aspecto esportivo, aliado à questão financeira, é algo que pode, de certa forma, seduzir o Dorival, sim. Porque o São Paulo está disputando uma Copa Sul-Americana. E, assim, alguém trata como impossibilidade o São Paulo conseguir ser campeão. O jogo ruim mesmo do São Paulo foi contra o Corinthians e foi agora. Então, e temos um cara lá que sabe tudo de São Paulo, que tem conhecimento pra caramba, que pode ser esse elo importante para a chegada do Dorival, que é o Rafinha. Total. Depois o Rafinha chegou, exatamente, foi campeão com ele, então eu vejo assim, o Dorival vai ser sempre o plano A, porque eu sou declaradamente fã do Dorival. Tudo que ele fez em todos os clubes que passou, ele foi muito bem. Nos últimos clubes que ele passou, foi no Flamengo, foi campeão, saiu do Flamengo, foi campeão no São Paulo, saiu do São Paulo, foi campeão assim, é um cara multivencedor e um clube como o São Paulo, de fato, precisa de uma pessoa assim, de um cara assim, que tem cancha, como você falou, que seja também um escudo para os atletas, né? O plano B eu iria de Júlio Batista, mas o plano A realmente... Se a gente for pegar... Eu nem sei se a torcida aceitaria alguém que não fosse o Dorival, Exatamente, porque vai falar assim, ó, então eu prefiro que você invista um pouco mais num bom líder do que em outros jogadores ou alguém mais que não dá retorno. Por isso seria difícil, de repente, uma aposta. O São Paulo, para esse momento, precisa de uma realidade, de alguém que vai chegar e que vai fazer a diferença dentro do vestiário. E pode ser o Júlio Batista. Então, o Júlio Batista já seria uma aposta. Eu, como eu sou ousado... mais com... Já tem algo. Mas existe uma história muito parecida, inclusive com demissão de treinador de base, com promessa de evolução, como trouxe o Éder aqui pra gente no São Paulo, no próprio Flamengo. Que eu lembro que o Mário Jorge, em 24, foi o treinador que inclusive ganhou a Libertadores com o Sub-20 do Flamengo. E ele acabou revelando a amigos próximos que tem um cara chegando aí e muito provavelmente o Flamengo vai dar a oportunidade que eu persigo a ele. Como eu tenho a chance de ir para a Arábia Saudita, onde ele está com a seleção, com a seleção Sub-17, vou fazer isso porque é bem provável que o futuro seja dele. Ele era o Felipe Luiz. Por que não pode ser o Júlio Batista? O enredo é bem parecido, né? Realmente, eu não tinha pensado nisso, mas o enredo é parecido. Precisa ser ousado e falar assim, por quê? Porque uma coisa você traz um Dorival, como eu falei, é uma realidade, um cara que tem cancha e vai ser um escudo. Outra coisa você traz um Júlio Batista, você precisa também dar respaldo para esse treinador. Porque é um treinador que vai é a primeira vez que está pegando um profissional de São Paulo, está vindo da base, então precisa de respaldo. Agora a situação é, esse presidente, ele tem cancha para dar respaldo para o jogador? Acho que a diferença desse caso é o jogador não, perdão, para o treinador? Ele vai dar o respaldo? Porque não foi isso que aconteceu com o Roger. Não. Eu acho que a diferença desse caso é que o Felipe Luiz, quando assume o Flamengo, embora tivesse pouco tempo de sub-20, ele já tinha vindo de títulos na base do Flamengo. Mas o Mário Jorge também. Não, tô falando da comparação do Felipe Luiz com o Júlio Batista. O Júlio Batista tem menos de 10 jogos. Ah, tá. Eu só falava da substituição. Tô falando do caso Felipe Luiz, a saída do Tite, a escolha do Felipe Luiz. O Felipe Luiz já tinha sido campeão na base do Flamengo sub-20. Eu não tô dizendo que o Júlio não é promissor e pode vir, a gente pelo contrário. Que seja, mas assim, eu acho que o recorte é muito curto de um primeiro trabalho ainda muito embrionário. Aqui no Brasil. Mas peraí, mas agora tem duas diferenças entre Felipe Luiz e Júlio Batista. Felipe Luiz foi campeão na base, mas ele não vem do Flamengo. O Júlio Batista ainda não foi campeão da base, mas ele sabe o que é São Paulo. Ele cresceu no São Paulo. Então ele conhece melhor do que muitos treinadores, menos o Dorival. E outra, se fosse o primeiro trabalho do Júlio como treinador, tudo bem. Mas ele já tem acho que 3 anos de experiência. Sim, na Espanha, vai adorar, exatamente. Entre time B, profissional. Não é o primeiro trabalho dele. Não é o primeiro trabalho dele, digo aqui no futebol. Não, sim, eu entendi. Voltou pro mas teria peso se fosse. Porque o Felipe Luiz, assim que ele já aceita
Ele já tinha aquele projeto onde a diretoria realmente já fala, ele vai chegar. O Felipe já está se preparando para ser treinador. Não, tudo bem, gente, mas ele mas já tinha um costão para ser treinador profissional do Flamengo. Ele também foi uma aposta. Esse título não credenciava. Não, a aposta sem dúvidas foi. Só que assim, o Felipe Luiz era um ídolo do Flamengo, tinha acabado de se aposentar, acho que 4, 5 anos de Flamengo antes de se aposentar, ganhando tudo que ganhou. E aí, quando esse cara, que já é um grande nome como atleta do clube, o cara entra como técnico do profissional, da base, e aí começa a ganhar título também na base. E assim, esse cara tava, assim, ele tava no canhão pra ser. Ele confirmou aquilo que tava isso, é um caso que é diferente, poderia não ter dado certo, deu muito certo, mas poderia não ter dado certo. Mas é que eu acho que é um caso assim que é um pouco... É bem diferente, na verdade, na minha avaliação, do caso do Júlio Batista, que a gente espera e torce também que seja um... O Alan, se ele tivesse... A gente fez a licença B junto, cara. Eu conheci ele lá, ele trabalhava na época do Grêmio, da base ainda. Quem? O Alan. Ah, sim. Ele e o Andrezinho, que é o auxiliar dele. E ver toda essa evolução e o prestígio que ele tinha no São Paulo, de repente, se ele tivesse lá hoje, já teria esse prestígio. Coloca ele mesmo. O Júlio sendo esse ídolo também do São Paulo, conhecendo tudo que pode vir, pode ser que o Júlio esteja no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Tanto é que ele foi para dirigir a base do clube hoje que tem a melhor estrutura de base do futebol brasileiro disparado, que é o Palmeiras. Vamos aguardar. Então, nesse momento, a gente espera a reunião do São Paulo com o Dorival. É isso, Éder? É isso, acontece hoje, nesta tarde, a reunião da diretoria do São Paulo com o Dorival Júnior para tentar convencer ele a chegar a um acordo financeiro aí, ele é o principal nome. Com relação ao Júlio Batista, ainda acredito, assim como o Pedro, que é uma situação um pouco diferente do Felipe Luiz e principalmente, se tivesse o Alan Barcelos, aí sim, acho que teria até um movimento do próprio torcedor para ver o Alan Barcelos nesse cenário aí de profissional. Agora, eu acho que para acalmar, para ser esse cara de escudo, como os amigos estavam falando, é mais o Dorival Júnior do que o Ceni e do que o Júlio Batista que o São Paulo procura. Mas é claro que é diferente o Felipe Luiz com o Júlio Batista. Óbvio que é diferente. O Felipe Luiz, como o Pedro falou, foi campeão. Mas o Júlio Batista é um cara que conhece o clube, que já tem anos e anos. Inclusive, eu acho que o Júlio Batista tem mais tempo de treinador do que propriamente com o Felipe Luiz quando assumiu o profissional do Flamengo. Ele já vem de 3 anos. Profissional, sim. Como Ele treinador. tem pelo menos 3 anos. Exatamente. É um cara que conhece o clube, certo? É um ídolo do clube também. Então, assim... Canta muito. Canta demais, o vozeirão danado. E assim, ele é um ídolo... não só um ídolo mundial. Então, assim, seria uma oportunidade, de repente, aí eu falo, desse negócio do custo. É um cara que já está no São Paulo, está na base do São Paulo de dar oportunidade. Eu confesso, eu iria de Dorival Júnior. Faria toda a força possível para trazer o Dorival Júnior. Caso não fosse possível, eu sou um cara ousado pra caramba. Eu repensaria e assim... Diante aquilo que tem no mercado... Exatamente. Perfeito. Diante aquilo que tem no mercado... Vou dar oportunidade pra ele. É um ponto que você pode realmente... E outra, pode ser agora, pré-Copa. É isso. Não, o Júlio vai ser aqui. Que seja interino. Nosso aqui, de repente, eu até acho... Até fechar com ele, vem que eu até... Eu até acho que os clubes, nesse sentido, a gente já via isso quando jogava e depois que eu tive no Corinthians 21-22, eu acho que os clubes eles podem trabalhar melhor a formação de sucessão desses profissionais da base para vir. Vamos supor que venha Dorival. Cara, eu acho que seria riquíssimo, naturalmente, aproveitado aí o Júlio para falar, opa, ele já tá realmente aqui, ele tá perto, por quê? A parte financeira, cara. Posso fazer, dá tempo da gente tirar uma dúvida? Um adendo, pode. Bem rápido. Não, só para tirar uma dúvida, o São Paulo tem eleição no final do ano. E a gente, nesse momento, uma presidência que é interina, né? É o vice-presidente no passado, mas é uma presidência que é interina. Existe alguma possibilidade dessa eleição do final do ano, dela ser antecipada, principalmente para a gente vai ter um período de paralisação de quase 2 meses, de repente se aproveitar esse momento de paralisação no futebol brasileiro para que de repente pudesse ser antecipada essas eleições no São Paulo a fim de conseguir estruturar o clube melhor para o segundo semestre? Hoje não, Pedro. Hoje a eleição é no final do ano, inclusive é outra das crises, né, do São Paulo, porque é o vice-presidente, que agora é presidente, pedindo o impeachment do presidente do Conselho Deliberativo. Esse afasta a comissão de ética que recomendou que ele fosse afastado do próprio cargo, e reunião que ia votar isso é cancelada. Então, assim, uma confusão total. A política
do São Paulo não acabou só na questão do impeachment lá no começo do ano. Continua ainda uma questão bem quente nos bastidores do São Paulo. Mas as eleições no final do ano mesmo. Até por causa do estatuto. Não, assim, mas isso seria uma Não fazer isso por possibilidade. causa do estatuto, ele não permite. Não, Né? mas E isso outra, seria e o uma- presidente atual não vai... Então, mas né? se houvesse uma preocupação em organizar o clube, era uma possibilidade Pertinente. de você conseguir trocar o pneu com o carro parado. Porque o futebol brasileiro vai estar parado nesses 2 Vai. meses. Perguntar pro permitido. Losetti o que ele acha de São Paulo. Olha lá o Losetti. Mandei uma foto pra ele, olha lá. Tá Tá lá olhando. atrás. Tá olhando lá, Losetti, o que você acha, Losetti? Sorria, você está sendo filmado, Júlio Lolo. Batista ou Dorival? Olha lá ele. Todo mundo tava tirando foto do Losetti, viu? Só Todo que aí mundo tem- tá tirando foto do Losetti aqui. É, e aí tem um lado assim, Deixa eu só acho. me despedir do Éder aqui, que a gente Ô, vai louco, continuar Éder, nosso... sei que você Ah, fica não, lá. sei que ia falar com ele. Me perdoa. Não, ia só, Conveniente, né? Não, só complementar que se o Dorival já aceitou fazer reunião, já é um lado bom. Porque senão ele poderia falar, não já quero. vai Com ouvir, certeza, porque ele quer, né? É, mas eu acho que tendo a história recente que ele tem no São Paulo, eu acho que ele não daria um toco assim sem falar, né? Não. Pra conversar. Não, mas também poderia ter o direito de falar, poxa vida, nesse momento Podia eu não querer, quero. tá, beleza. Éder, muito obrigada, viu? Agora sim, então, boa tarde e bom trabalho a você. Tava aqui pensando enquanto vocês falavam de nomes com história no São Paulo e ainda em início de trabalho, não seria exatamente uma aposta, embora por essa relação, sim. Tem um excelente que tá no Atlético, né? Que é o Alex. E início de trabalho, enfim. Mas o Alex lá atrás, ele já... Não é que ele rejeitou, mas ele quando ele vai treinar o Sub-20 do São Paulo, exato. ele naquele momento ele diz que ele quer treinar base e quer fazer passar por outras Porque ele experiências. traçou a linha dele de evolução, Ele né? não queria assumir um clube grande, mas assim, é um cara que eu torço também para que consiga Também. ter um trabalho de deslanchar na carreira, porque o que quem já teve a oportunidade de trocar uma ideia, conversar com o Alex sobre futebol, é um cara que pensa diferente futebol. Também. Exatamente, foi eliminado agora pelo Internacional, também na Copa do Brasil. Faz uma baita de uma campanha na Série B com o Atlético, mas tem uma relação com o São Paulo também muito interessante, né? Inclusive com o trabalho nas categorias de base, enfim. Não é fácil resolver esse problema do São Paulo. O São Paulo quer o Dorival, que é caro, né? Então, a gente está aqui nessa discussão. Que nomes correm por fora? Futebol é muito delicado as decisões que você vai tomar, principalmente. É muito raro tomar decisão do jeito que o São Paulo tomou sobre trocar um treinador num bom momento. E ele não que ele errou nessa decisão, que nos parece, porque nós não temos mais informação, então, beleza, é uma decisão errada. Não é que ele erra pelo nome do Roger, mas quem eles trouxessem iria, porque eles fizeram a pressão, e de novo eu falo por causa do Rui Costa. Então, esse tipo de decisão... aquele negócio, o time tá ganhando, não se mexe, a maioria do tempo. E o São Paulo procurou sarna para se coçar. E encontrou essa sarna, né? E aí, agora, como que eu vou corrigir isso? Aí vai realmente ter que sucumbir. Sorte que, de repente, está o Dorival disponível, com esse nome de credibilidade, senão ele teria que fazer alguma procura no mercado ou alguma aposta. Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.